sua rádio onde você estiver. Conectados Transamérica. Não ouse mexer no seu dial. Solo curtiu, solo curtiu. Gabinetão. Solo curtiu, solo curtiu, solo curtiu. Gabinetão. Muito bem, rapaziada, estamos de volta. Esse é o Conectados Barbarizando o seu dial. Daqui a pouquinho eu vou dar moral a quem nos dá moral. Muita gente mandando mensagem falando o quê? Falando sobre treta por causa de comida. Tudo isso baseado na notícia do cunhado que teve a audácia de ir lá e comer a lasanha do marido da irmã. Isso aconteceu aqui no Brasil, lá no Paraná. Aí o que o marido da irmã fez? Pegou uma faca, foi atrás do cunhado, deu até polícia. Ameaçou de morte. Mó salseiro. E a gente quer saber de você se você também já brigou por causa de comida. Então daqui a pouquinho, pelo 11991216651, a gente dá moral a quem nos dá. Tem mensagem ilustre aqui, hein? Nosso colega Ricardinho do esporte. Vamos colocar todo mundo, vamos colocar geral. Mas agora a gente vai falar sobre um assunto pertinente. Demos no início do programa de hoje, né, todo o desenrolar, né, os desdobramentos dessa denúncia de assédio moral e sexual do presidente da CBF, que está afastado temporariamente por 30 dias. Rogério Caboclo. Funcionária, né? Tem gravações, tem provas robustas. E para falar com propriedade sobre isso, vamos chamar ele, o nosso especialista, o nosso advogado, no quadro Direito e Avesso. Direito e Avesso, com o advogado Marcos Vinícius. Agora sim, Ordem no tribunal. muitas palmas pro doutor Marcos Vinícius, sempre aqui marcando presença terça-feira. Boas tardes, tudo bem, doutor? Boa tarde, Romã, Cris, Fernando, Renato e todos os nossos ouvintes. Muito bem, então, professor, não se fala em outro assunto, né? Uma denúncia gravíssima. A CBF que já tem um filme queimado, né? Temos aí vários presidentes afastados por corrupção, banidos do futebol, outros sequer podem sair do país porque estão com passaporte apreendido, mas não há nada tão ruim que não possa piorar. E agora tem um temos... que foi preso, né? Só para você lembrar que tem um que foi preso na Suíça, né? Perfeito. Sim, não, mó salseiro. Isso aí é só pra... É só para ilustrar, né? É só o cenário da CBF, que às vezes eu penso, e aí sem querer fugir muito do nosso assunto, que é nessas horas que talvez seja o melhor momento para se fazer um divisor de águas. Uma pena, eu não sei o que vai acontecer hoje depois do jogo em relação à postura dos jogadores e comissão técnica com a Copa América, mas às vezes falta justamente uma ruptura dos que realmente comandam o espetáculo, que são os jogadores, para aí sim a gente ter, porque vai muito além da realização ou não de uma competição que, vamos combinar, não muda a vida de ninguém. Banalizaram a Copa América, toda hora tem Copa América, e essa competição não era nem para ser aqui no Brasil, não estava nem programada para acontecer aqui. Enfim, eu acho que ficou um cenário muito propício, não só para derrubar a Copa América por causa da pandemia, eu vou além, para fazer um divisor de águas dos que dirigem o futebol no Brasil. Porque a gente reclama tanto, a gente reclama de calendário, a gente reclama de arbitragem, a gente reclama... Mas, cara, nada disso vai mudar se a gente não mudar quem manda. E a hora de mudar quem manda é agora. Então, a arbitragem até hoje não é profissionalizada, é um absurdo. Então botaram a bola na marca do pênalti e parece que... Vamos aguardar, mas pelo jeito ninguém vai chutar pro gol. Mas agora o assunto é o quê? O assunto é essa acusação de assédio, doutor. E com provas robustas. Alguma chance de acabar em pizza? Veja, dentro da CBF a gente tem que lembrar que o juízo vai ser sempre político, apesar de ter uma comissão de ética, né? O juízo vai ser sempre político. Então, dali a gente, né, sabe Deus o que vai acontecer. Mas que está configurada a prática do assédio sexual, né, com repercussões na esfera trabalhista, assim, sem a menor dúvida, então está configurado, e a gente pode ter uma repercussão, inclusive, criminal para o Rogério Caboclo, né? Uma vez, inclusive, provada aí a prática de assédio sexual, Roma, ele vai responder, inclusive, criminalmente por isso, né? Porque a ideia do assédio, desse constrangimento, né, com o intuito de ter uma vantagem de natureza sexual, ela fica configurada no âmbito criminal por conta da hierarquia que existe entre o chefe, né, e a subordinada. Então, nessa circunstância dela, da secretária e do presidente da CBF, ele pode responder criminalmente também por isso, né? Então, que o assédio sexual está configurado, a gente não tem dúvida. E Aliás, só uma coisa. Pois não. Pelos valores que foram até ofertados ali, que se noticiou aí na imprensa, né, como acordo,
o que a gente viu e ouviu, né, na reportagem que circulou durante o final de semana, eu acho que a gente só viu uma pontinha do que deve ter de gravação aí dessa moça sobre a postura do presidente. Então, eu ia chegar lá, né, que pipocou também essa informação que teriam oferecido um acordo financeiro de 12 milhões de reais para que ela ficasse quieta. Isso, na hora ali do processo, é um agravante perante a situação? Eu não digo que é um agravante, mas a gente liga o desconfiômetro nessas horas, né? Por que alguém, se é tão inocente assim, por que alguém oferece um acordo de 12 milhões, né, só para evitar, na verdade, o rumor do escândalo? E o que a gente está ouvindo também na imprensa, né? E o detalhe, a outra parte não aceitou o acordo de 12 milhões, né? Então, significa que as condutas foram graves mesmo. Eu acho que o que a gente viu, muito possivelmente, é só a pontinha do iceberg. Eu acho que tem mais coisa debaixo do nível da água, né? Eu vou passar a bola agora para a bancada, mas antes disso, eu comentei no início do programa, eu ouvi num determinado momento alguém dizendo assim, tentando defender, o que na minha cabeça é indefensável, mas enfim, sempre tem, né, aquele posicionamento passapanista quando a situação é indefensável, dizendo o seguinte: não, mas peraí, veja bem, ele não avançou o sinal, ele não foi pro contato físico, ele não tentou agarrar ela, ele manteve o respeito. Enfim, e aí a minha pergunta é a seguinte, em cima desse argumento de defesa, ainda bem que ele não fez isso, pelo que a gente sabe até agora, porque se ele tivesse feito isso, aí a acusação ela passaria de assédio moral sexual para talvez uma tentativa de estupro, ou não? Sim, poderia sim, porque vamos lembrar que o estupro, ele se caracteriza pela violência, né, pelo constrangimento para a cópula, né, o constrangimento para a conjunção carnal ou para a prática de ato libidinoso, né. Então, se ele parte, né, se ele tem uma atitude mais, assim, violenta nesse sentido, né, mais fisicamente violenta, ele sim poderia, na verdade, em tese, cometer a tentativa de estupro, né? Ou até, bom, sei lá, se conseguisse eventualmente a cópula, a gente poderia estar falando, na verdade, do estupro configurado mesmo, né? Então esse argumento de defesa é furadíssimo, só piora, atenção, só piora a situação do réu. Diga lá, meu caro Tortorelli. Doutor, é o seguinte, jogando pelo mundo nosso aqui, e vários ouvintes podem ter passado ou estar passando por isso, eu vi a denúncia de assédio moral e sexual. Muitas pessoas que podem estar passando por isso, como detectar, vindo de um chefe, o que é um assédio moral e qual é o que se caracteriza o assédio sexual? Para as pessoas, às vezes, estar falando, eu estou passando a barreira, eu estou sofrendo isso. Como que funciona essa linha? O que caracteriza as duas coisas? Tá, vamos então fazer uma boa distinção, né? Quando a gente fala de assédio, né, a gente pode ter assédio moral e assédio sexual, e são coisas distintas, né? Ainda que ambas tenham repercussão bastante negativa na vida das pessoas, né? Então, o assédio moral é aquela prática que tem o objetivo de inferiorizar, de constranger, humilhar, de perseguir a pessoa, né? Isso pode se dar pela prática tanto de ameaças, de insultos, de piadas, né? De brincadeiras. Sabe aquela coisa do chefe lá, ou dos próprios colegas, criarem o título de pior funcionário do mês, né? E aí dar o prêmio de pior funcionário do mês para esse cidadão, ou então fazer o corredor polonês lá, colocar um chapeuzinho com orelhinha de burro naquele que foi o pior vendedor. E eu estou falando todas essas situações que eu estou aqui exemplificando, são situações que aconteceram, inclusive em grandes empresas, e foram tratadas pela justiça, né? Então, o assédio moral tem esse tipo de conduta descrita aí, né? Então, a ameaça, o insulto, com a ideia, com a prática, na verdade, de querer inferiorizar, de constranger a pessoa. Isso cria um abalo psicológico nela, né? Inclusive na própria concepção que ela tem dela mesma, ou seja, da crença que ela tem na capacidade dela. Já o assédio sexual é um pouco diferente, né? O assédio sexual, ele vai se caracterizar pela conduta que visa, né, na verdade, a busca do favorecimento, ou seja, a obtenção de um favor de natureza sexual, né? Então, são práticas que tentam, na verdade, conseguir do assediado um favor de natureza sexual. Isso pode ser, na verdade, através das insinuações, de brincadeiras, às vezes aquele contato físico leve, aquela coisa assim, da mãozinha no ombro, né? Dos convites, né? Tudo com um cunho sexual.
Então veja que são coisas bem distintas, quer dizer, o assédio sexual, ele claramente, ele é uma abordagem que tem o intento de obter a vantagem, o favor de natureza sexual, né? Quer, portanto, o relacionamento sexual. O assédio moral, não. O intento, na verdade, é constranger, humilhar aquela pessoa pura e simplesmente. Ou seja, abalar, na verdade, a concepção que ela tem de si mesma e em relação aos seus colegas também, né? Então, são duas coisas distintas. Só que o assédio sexual, né, ele tem uma consequência, porque ele é considerado crime no Brasil desde 2001, né? Então, a gente tem criminalizado o assédio sexual e o assédio moral não, ele não é considerado crime, né? E no caso Mas ambos têm consequências de natureza trabalhista. Sim, no caso do caboclo, oferecendo ração de cachorro para funcionária, chamando ela de cadela. Moral, né? Exatamente. Jesus, Cris Paiva. Eu queria fazer uma pergunta um pouco específica sobre esse lance de assédio sexual, que é o seguinte. Acontece muito, eu nem sei se existe algum respaldo jurídico para isso, mas até por isso eu queria perguntar. As meninas recebem no Instagram com alguma frequência fotos não pedidas, né, dos caras que mandam o órgão sexual masculino, porque por algum motivo eles acham que é bonito. Mas enfim, e aí feio, é horrível. Deixa eu contar, homens, acho, feio, tá? É feio. Pode fazer um bom serviço, mas é feio. Pronto, não vai pegar ninguém. Não vai, é feio. Manda foto do seu olho, do sorriso, do peitoral, se você quiser. O negócio é feio. O design não ajuda. Mas enfim, e aí o cara manda. O Instagram já criou uma ferramenta de denúncia que é nudez não solicitada, que é bem específico. Então, antes você só denunciava por assédio sexual, bababá. Agora tem especificamente isso. A minha pergunta é, quando eu mando isso lá, beleza, eu bloqueio o cidadão, ele some, tarará. Existe alguma medida legal? Se eu der print naquele perfil e levar aquela foto, se for fake, tem como achar pelo IP alguma coisa? Tem alguma coisa que se possa fazer efetivamente? Sim, Cris, porque veja só, a polícia hoje consegue localizar, rastrear pelo IP, aí salva aí, né, os que são muito afeitos aí à tecnologia, são super hackers, né, esses magos aí da informática, mas a polícia tem condição hoje, sim, de rastrear, inclusive, qualquer desses cidadãos que tentem aí, na verdade, incomodar os outros pela internet. E é bom a gente lembrar que a internet não é uma terra sem lei, ela é só mais um meio, né? Ela é só mais um meio da gente se comunicar. Então, a conduta que pode ser tanto ali pessoal, física, da importunação sexual, pode também se configurar pelo meio digital, né? Ótimo. Então, isso tem é uma outra figura, né, que é o da importunação sexual. E isso pode sim acontecer também pela internet, não é só, na verdade, fisicamente falando, não é só ali pessoalmente que isso acontece, não. Então vale a denúncia. Se a pessoa fizer um boletim de ocorrência, ela pode pedir para a autoridade policial instaurar ali um inquérito policial para investigar a prática do crime, né? Maravilhoso. Agora, sabe o que eu queria até falar, Cris? É interessante que vocês devem se recordar que em novembro do ano passado nós fizemos uma entrevista, a gente falou bastante sobre o assédio sexual, novembro do ano passado, né? E nós estamos agora em junho, mais de 6 meses depois, falando disso de novo. Vocês vejam que essas coisas é impressionante. Quando o Instituto Maria da Penha divulga lá que a cada 4,6 segundos uma mulher no Brasil é vítima de violência sexual, não é uma brincadeira. É um negócio muito sério. Mas aí é muito importante a gente tocar nesse assunto, né? Expor essa ferida pra gente evitar a impunidade. Eu acho que o sentimento de que não vai dar em nada ainda reina. Então, quando aparece um caso público como esse, nada mais pertinente do que a gente expor e colocar pra todo mundo ouvir. Diga lá, Bahia. Rapidinho que o tempo urge. Professor, nesse caso da funcionária da CBF, que é o caso que a gente está tratando aqui, nós percebemos que ela está muito bem documentada, né? Parece que ela foi orientada por um advogado, ela gravou. Nós podemos dizer que nesse caso ela teve uma conduta perfeita para se proteger e entrar com a ação, ou você acrescentaria algo mais? Não, eu acho que foi perfeito, porque você repara o seguinte, até naquilo que eu li, né, de tudo que foi mostrado aí pela imprensa, né, ela claramente disse não, ela falou, não me interessa a sua vida, não queira se meter na minha vida sexual, né, ela não respondeu quando ele faz aquela pergunta, você se masturba, né, aliás, ele estava a impressão que estava meio chapado, muito estranho aquilo. Ela claramente disse não e ela claramente mostrou o incômodo, que é uma das coisas que a vítima tem que fazer. Ela tem que deixar muito claro que ela está incomodada com aquela circunstância. Eu vou lembrar aquilo que a gente já uma vez conversou. É assim, paquera não é crime. Ok, eu posso abordar, posso paquerar.
Mas a outra parte, na verdade, tem que me dar essa abertura. Corresponder. Se a outra parte disse não, cara, não é não. Não é meio não. Não é não. E ela disse isso bem claramente. Eu acho que ela fez direitinho. Ela se documentou e ela, claramente ali naquilo que são os diálogos entre eles, ela deixa, assim, bem patente que ela não quer nada com o cidadão. Ela não quer nenhum tipo de envolvimento. Então é isso, mulherada que está na audiência, você sentiu ali um approach agressivo, um approach um pouco mais arrojado por parte de um superior seu no ambiente de trabalho, obviamente você tem aí seu livre-arbítrio, se você achou interessante uma aventura, vai com tudo, mas se não, você já dá a negativa com firmeza e dali pra frente, faça então como a funcionária da CBF, fique bem municiada de provas, de documentos, de gravações, porque aí você chega com tudo e a gente consegue minimizar. Quais são os dados, doutor, só para refrescar a memória aqui do nosso ouvinte, de quanto em quanto a gente tem uma mulher sendo assediada? A cada 4,6 segundos, Romano. Isso é um absurdo, rapaziada. Então vamos... 56% das mulheres no Brasil reportam, na verdade, terem sofrido algum tipo de assédio sexual. Um absurdo, meus amigos. A gente, obviamente, tudo que tiver ao nosso alcance para combater isso, o faremos. Dito isso, palmas pro professor Marcos Felipe, nosso advogado. Nosso advogado, ele é nosso manual. Diga lá, o tempo urge. Bem rápido, ó. Vocês apoiam a gente nisso, a gente sabe, e nós estamos fazendo agora em junho 5 anos da campanha de combate ao assédio sexual. Aí a gente faz justamente as palestras nas empresas, isso é tudo gratuito, ninguém precisa pagar por isso, deixo bem claro, isso faz parte daquela que é a nossa responsabilidade como professor mesmo de direito. Então, assim, o pessoal que quiser acessar o nosso site é nãoaoassediosexual.com.br e a gente pode ajudar aí a conscientizar as pessoas, beleza? Nãoaoassediosexual.com.br. Eu quero dizer algo pelo qual eu mato e também morro. É um bom pedaço de lasanha. Tá aí o professor Marcos Vinícius abrilhantando, elevando o nível do programinha da família brasileira. Muito obrigado, terça-feira que vem tem mais. Não ouse mexer no seu dial, porque na volta é aquela session de mensagem de ouvinte. Vamos com tudo! Pel, pel.